Oi, pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal Biblioteconomia Compartilhada. Eu sou Edu Silveira e para você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo, aperte o sininho para novas notificações, ok? O vídeo de hoje é o vídeo continuidade da playlist Lei e Ética Bibliotecária. Nessa playlist, o que que teremos, né? Sempre assuntos relacionados à biblioteconomia e ciência da informação que vão tratar de resoluções, leis e afins, né? E o vídeo de hoje é a segunda parte do Código de Ética e Deontologia do Bibliotecário Brasileiro. No vídeo anterior, a gente falou sobre o título 1, o capítulo 1 e 2, e nesse vídeo será o título 1 ainda, capítulo 3 e 4. Vamos lá? No capítulo 3 dos deveres do bibliotecário, ele é dividido em alguns artigos. Vamos ver eles. O artigo 5 são deveres do bibliotecário. A linha A. Preservar o cunho liberal e humanista de sua profissão, fundamentada na liberdade da investigação científica e na dignidade da pessoa humana. Essa linha nada mais é que o nosso juramento lá quando a gente se torna bacharéis em biblioteconomia. A linha B. Exercer a profissão aplicando todo o zelo, capacidade e honestidade em seu exercício. Ou seja, né, a gente tem que trabalhar sempre com honestidade e com zelo na nossa profissão. A linha C. Observar os dítames da ciência e da técnica. Ou seja, precisamos também nos manter atualizados com a ciência e as técnicas da nossa profissão, para sempre levar o melhor produto final para os nossos usuários. Continuando, a linha D. Contribuir para o desenvolvimento da sociedade e respeitar os princípios legais que regem o país. Então, quando a gente é bibliotecário, a gente tem o dever de contribuir para o desenvolvimento da sociedade, mostrando, lançando produtos, mostrando, trabalhando com a informação da melhor forma possível. E além de a gente ter em voga o código de ética, a gente também precisa estar de acordo com todas as legislações vigentes no país. A linha E. Cooperar para o progresso da profissão por meio do intercâmbio de informações com órgãos de representação profissional da categoria, instituições de ensino e órgãos de divulgação técnica e científica. A gente, como bibliotecário sozinho, a gente consegue trabalhar e fazer algumas atividades, mas a gente também precisa cooperar com o todo, né? Então, nesse sentido que a gente precisa sempre estar aí de uma forma cooperativa com todos esses órgãos aí presentes. A linha F. Colaborar com cursos de formação profissional do bibliotecário, ou seja, eu vou colaborar com algum assunto que eu estou me especializando, ou fazer uma reciclagem para outros profissionais terem também esse tipo de conhecimento ou expertise, é uma forma aí do dever do bibliotecário. A linha G. Guardar sigilo no desempenho de suas atividades quando o assunto assim exigir. Ou seja, se eu trabalho em alguma instituição que são informações sigilosas, eu só vou trabalhar com essas informações com pessoas que precisam dessas informações, que são aptas para receber essas informações. Se eu trabalhar com pessoas que não são aptas, eu não posso estar levando informações sigilosas para quem não compete, né? A linha H. Realizar de maneira digna a publicidade da sua instituição ou atividade profissional, evitando toda e qualquer manifestação que possa comprometer o conceito da profissão e dos colegas. Ou seja, eu sempre tenho que falar da minha profissão de uma forma que seja apta e que seja digna para todas as pessoas receberem essas informações. Eu não posso estar depreciando a minha profissão. A linha I. Conhecer a legislação que rege o exercício da profissão do bibliotecário em vigor, né? Para cumpri-la corretamente e colaborar para o seu aperfeiçoamento, né? Então a gente sempre tem que estar atento a todas as legislações vigentes para a gente saber como a gente tem que se comportar, né? E ali ainda fala sobre o seu aperfeiçoamento. É claro que todas as leis, todas as resoluções, às vezes ela precisa ser reformulada, aprimorada, aperfeiçoada, e a gente também, como bibliotecário, pode estar contribuindo com isso quando isso houver requisição, ok?
A linha J, combater o exercício ilegal da profissão, conforme a legislação em vigor, ou seja, ficar atento se tem alguma ilegalidade em algum lugar e combater sobre ela, desde que tenham provas, né? Manter seu cadastro atualizado no Conselho Regional de Biblioteconomia, CRB, e de sua jurisdição. Lembrando que para você ser bibliotecário, atuar como bibliotecário, você precisa ter o registro no conselho, né? Não adianta ter só o diploma de bibliotecário, né? Então você precisa ter esse registro no conselho. Informar sempre ao CRB no qual está registrado quando assumir ou deixar cargo ou função. Então, se eu saio de um trabalho e vou para outro trabalho, avisar, né, fazer essa modificação, deixar bem claro para o CRB aonde você está atuando. A linha M, citar seu número de registro do respectivo CRB após sua assinatura em documentos referentes ao exercício da profissão. Ou seja, a partir do momento que você recebe um registro no Conselho Regional da profissão da sua localidade, você tem um número que é seu, né? Então, quando você estiver atuando, assinando um documento, você vai colocar aquele número. É muito comum isso em ficha catalográfica, por exemplo. Quando você faz uma ficha catalográfica, você coloca lá o seu CRB. Artigo 6º. O bibliotecário deve, em relação aos colegas, à categoria e aos usuários, orientar-se pelos princípios de justiça e respeito e observar as seguintes normas de conduta. Esse artigo ele é dividido em três grandes partes, que é usuários, colegas, categorias, a categoria em si e os usuários, que a gente vai ver aí um por um. Vamos lá. Então, o parágrafo 1º, em relação aos nossos colegas de profissão. Vamos lá. Ser leal e solidário, tratar com respeito e civilidade, sem conivência com erros que venham infringir a ética e as disposições legais que regem o exercício da profissão. Ou seja, a gente tem que ser solidário com os nossos colegas que trabalham que escolheram a mesma profissão para atuar, né? E também ficar atento se existe algum erro ali que infringem a ética, né? Então, ficar atentos a isso, porque se caso acontecer, corrigir, né? Evitar críticas ou denúncias contra outro profissional sem dispor dos elementos comprobatórios, ou seja, né? Se você tem uma denúncia, fazer uma crítica, você tem que ter certeza e tem que ter, de fato, ali a comprovação dessa infração, né? A linha C, respeitar a propriedade intelectual alheia, ou seja, qualquer documento que não seja seu, cite ele, né? Nesse sentido, dê os devidos créditos a quem são realmente os responsáveis. A linha D, respeitar as atividades de seus colegas e de outros profissionais, ou seja, eu como profissional exijo respeito, então preciso também respeitar os outros profissionais. Em relação à categoria, que já seria o parágrafo 2º, vamos lá. A linha A, dignificar moral, ética e profissionalmente a categoria por meio de seus atos no desempenho de cargo, função e emprego, ou seja, eu tenho que respeitar a minha categoria, no caso os órgãos ali que são competentes na biblioteconomia em si, né? Prestigiar as entidades da categoria, contribuindo, sempre que solicitado, para o sucesso de suas iniciativas, em provimento da coletividade, admitindo-se justa recusa, ou seja, eu tenho que prestigiar para engrandecer o coletivo, apoiar as iniciativas e os movimentos em defesa dos interesses de sua categoria profissional, participando efetivamente dos órgãos que representam quando solicitado ou eleito. Então, é interessante a gente sempre estar se interagindo com a nossa categoria para o fazer bibliotecário ser cada vez mais divulgado, né, mais incentivado, para a sociedade ver o quão a nossa profissão é importante, né? Ainda em relação à categoria, a linha D, zelar pelo prestígio e dignidade profissional, bem como pelo aperfeiçoamento das instituições nas quais atua. Então, eu tenho que prestigiar, né, essas instituições e a dignidade da profissão em si. A linha E, facilitar o desempenho dos representantes do órgão fiscalizador quando no exercício de suas funções, ou seja, vamos pegar o exemplo aqui dos conselhos. Se esse conselho chega no meu local de trabalho e precisa de informações perante a fiscalização que ele foi ali fiscalizar, eu tenho que agilizar, eu tenho que fazer da melhor forma possível para que as informações cheguem para essas pessoas.
auxiliar a fiscalização do exercício profissional e zelar pelo cumprimento deste código de ética, comunicando com discrição aos órgãos competentes as infrações de que tiver ciência. Então, se eu sei que está tendo uma infração em algum lugar, eu devo comunicar sim ao conselho, né, desde que tenha as provas, como já foi visto ali nas alíneas anteriores. Então, a gente precisa sempre ter ciência de que os fatos são verdadeiros, né, para realmente ocorrer esse aviso. G, representar quando indicado as entidades da categoria. Então, essa linha, se você é indicado a representar a entidade, então, ir lá representar, né? E vamos agora para o artigo 3º, que já é em relação aos usuários. A gente viu sobre os colegas, sobre a categoria, e agora a gente vai ver sobre os usuários, que já é a terceira os deveres, a terceira ordem ali de assuntos dos deveres dos bibliotecários. Então, vamos lá para o artigo 3º. A linha A. Aplicar todo o zelo e recursos ao seu alcance no atendimento ao público, não recusando a prestar assistência profissional, salvo por relevante motivo. Se tiver algum relevante motivo, se faz a recusa, mas a priori é sempre zelar um bom trabalho e levar o melhor tipo de atendimento ao público e para todas de maneira igual, né? Tratar os usuários com respeito e civilidade. Então, se eu trato os profissionais, eu também tenho que tratar os usuários, e eu ser tratado como respeito, então preciso também transpor o tratamento com respeito. Estimular a utilização de técnicas atuais, objetivando a excelência da prestação dos serviços dos usuários. Ou seja, se eu tenho técnicas mais avançadas que vai qualificar esse meu serviço, eu estimulo isso para os usuários também terem esse entendimento para facilitar também a vida deles. Assumir responsabilidade pelas informações fornecidas de acordo com os preceitos do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Acesso à Informação vigentes. Então, aquele assunto que a gente já falou aqui. Não é só o Código de Ética que a gente tem que ir de acordo. Então, existem outros códigos, outras leis. Então, a gente tem que estar atento e atualizado perante todas essas normas que a gente tem na sociedade. Capítulo 5, né? Aí agora a gente vai passar para um outro assunto, que é das proibições ao bibliotecário, que fica proibido para o bibliotecário aí nesse capítulo 5. Vamos lá. Artigo 7º. Não é permitido ao bibliotecário no desempenho de suas funções. O que não se permite o bibliotecário fazer no desempenho de suas funções? A linha A. Praticar, direta ou indiretamente, atos que comprometam a dignidade e o renome da profissão. Ou seja, né, a gente sempre tem que ter o quê, né? Falar bem da nossa profissão, dar o exemplo de uma boa conduta, né? E não reclamar dela, nesse sentido. Nomear ou contribuir para que se nomeiam pessoas sem habilitação profissional para cargos privativos de bibliotecário ou indicar nomes de pessoas sem registros no CRB. Ou seja, você como bibliotecário deve indicar alguém que é bibliotecário. Deve indicar pessoas que tenham o devido registro no conselho e não fazer ao contrário. C. Expedir, subscrever ou conceder certificados, diplomas ou atestados de capacitação profissional a pessoas que não preenchem os requisitos da legislação vigente. Ou seja, você não pode dar certificados para quem não tem os requisitos, para quem não foi qualificado para aquele para o tal certificado. É um exemplo, né? Continuando. A linha D. Assinar documentos que comprometam a dignidade e o renome da sua profissão. Ou seja, você como bibliotecário, detentor daquela informação, você tem responsabilidade de assinar coisas que você sabe e que você tem ciência, né? E não assinar coisas que não tenha. Violar o sigilo profissional quando portador de informações confidenciais, ou seja, eu não posso se eu tenho uma informação restrita de um determinado grupo de pessoas, de uma determinada instituição, eu não posso estar colocando essa informação à tona para outras pessoas que não são apropriadas para receber essa informação. Utilizar a fluência política em benefício próprio, então eu não posso me beneficiar pelo cargo que eu tenho no sentido de ter um benefício próprio. Então isso não é uma proibição que o bibliotecário tem que ter, né? Que não pode fazer isso. Ainda no artigo 7º, a linha G. Fazer comentários desabonadores sobre a profissão de bibliotecário às entidades representativas de sua profissão. Ou seja, a gente tem que falar bem, porque o trabalho é bem feito. Então, a gente precisa falar bem, não depreciar pessoas ou órgãos representantes.
A linha H, permitir a utilização de seu nome e de seu registro a instituições públicas ou privadas na qual não exerça efetivamente função inerente à profissão. Você vai colocar seu nome quando você está realmente fazendo aquele papel, aquele trabalho. Se você não estiver fazendo, você não coloca. Isso é uma proibição aí do bibliotecário também. A linha I, assinar trabalhos ou qualquer documentos executados por terceiros ou elaborados por leigos, alheios à sua orientação, supervisão e fiscalização. Ou seja, a mesma coisa, né? Mesmo sentido. Você só assina se foi você que fez. Se não foi você que fez, é proibido você assinar. A linha J, exercer a profissão quando impedido por decisão administrativa transmitida em julgado, ou seja, se tem uma decisão que você não pode exercer a profissão, você não vai exercer ela. Você fica proibido de exercer essa profissão. A linha K, recusar-se a prestar contas de bens e valores que sejam confiados em razão de cargo, emprego ou função que exerça. Então, se você precisa prestar contas, você tem que prestar contas. Você não pode não prestar. É uma proibição. É proibido o bibliotecário não prestar. Tem que prestar essa conta. A linha L, deixar de cumprir sem justificativa as normas emanadas do Conselho Federal e regionais de biblioteconomia, bem como deixar de atender às suas requisições administrativas, intimações ou notificações no prazo determinado. Então, quando você tiver alguma requisição que tenha um prazo determinado, você tem que ir lá cumprir esse papel e esclarecer dúvidas ou perguntas que foram feitas, né? Não pode não deixar de ir. É uma proibição do bibliotecário não ir em prazo, né? Continuando ainda no artigo 7º, a linha M, utilizar-se da posição hierárquica para obter vantagens pessoais ou cometer atos discriminatórios e abuso de poder. Então, você não pode fazer isso, né? Você tem que tratar todo mundo igual, sem discriminação, por exemplo, né? E a linha N, que é a última desse artigo, é agir de forma prejudicial ao tratamento igualitário e aceitar atitudes preconceituosas ou discriminatórias de qualquer natureza. Ou seja, você tem que tratar todas as pessoas iguais, né? Fica proibido o bibliotecário discriminar alguém ou alguma pessoa. Esse foi o segundo vídeo do Código de Ética e Deontologia do Bibliotecário Brasileiro. Se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo, comente aqui nos comentários que a gente tenta esclarecer as dúvidas. Se tiver algum assunto relacionado à lei ética bibliotecária ou relacionado a outro assunto da biblioteconomia ou ciência da informação, coloque também aqui no comentário, que vai fazer a gente também criar conteúdos para o público que quer ver conteúdos diferentes. Não deixem de seguir o nosso canal, de seguir o nosso canal, de se inscrever no nosso canal, de seguir o nosso perfil lá no Instagram, que é Biblioteconomia Compartilhada. Dê um like no vídeo, clique nas notificações para ter novos avisos de novos vídeos. E a gente se vê num próximo vídeo. Até lá. Tchau.